Dando bom dia a todos, vamos dar início à pauta de hoje, começando pelos processos físicos. Ao senhor secretário, para pregão, observada a ordem regimental. Não há advogado. Há um advogado inscrito, mas ausente. Na pauta dos físicos? É o 7 da pauta, mas está ausente. Então tá, então vamos fazer a pauta normal, então, dos físicos. Posso ir em frente? Posso? Então, processo de que a relatora a doutora Maria Laura, revisor doutor João Bosco. 1 a 4 da pauta. Não vejo nenhuma anotação de divergência, eu também não tenho. Não tem. Eu também não tenho divergência. Há alguma divergência? Eu sou terceira votante, não tem. Então, há unanimidade, os 4 prevalecem. Processo de que é relator doutor João Bosco, eu sou revisora, doutora Maria Estela é terceira votante. Do 5 ao 12 da pauta. Não vejo nenhuma anotação de divergência. Doutora Maria Estela. Só no 10, o 10 eu fico vencida nos minutos residuais. Tá, no 10 da pauta, a doutora Maria Estela fica vencida parcialmente em relação aos minutos residuais. Quanto aos demais, prevalecem na forma proposta pelo relator. Uzi Minas e Gilberto Muniz Pereira. Negociação? Pode. Provavelmente, essa minuta de voto foi feita pensando no doutor Alexandre. E porque ele redistribuiu alguns para mim, isso me passou... Desapercebido? Passou despercebido. Minutos residuais. Eu dou provimento e certamente Vossa Excelência ficará vencida. Eu vou ficar vencida não por não concordar com a tese, mas só por causa da súmula por hora. Pode. Então, aí prevalece a divergência para... Cada Uzi Minas nós já conhecemos. Para excluir da condenação os minutos residuais. Bom dia. Não é prevalecer a divergência, não. Ele vai mudar. Não, Ele vai mudar. Vai prevalecer. Não prevalece divergência, não, porque ele reformulou. Não, eu sei, vai prevalecer, mas nesse sentido assim de adesão dele espontânea. Então o voto vai ser na forma da divergência, porque o relator aderiu a ela. Sim, mas isso não vai constar da certidão. Não, eu estou só falando com ele, não vai contar, não. É só para dar, entendeu? É só para dar provimento para excluir os minutos. Acrescentar também esse provimento. Provimento para excluir os minutos. E eu refaço em cima. É isso. Muito obrigada. Só para dar provimento para excluir os minutos. Bom, então tá. Agora são os processos de que eu sou relatora, a doutora Maria Estela é revisora, a doutora Maria Laura é terceira votante. Vão do 13 aos 16 da pauta. Então, eu vejo aqui uma bandeirinha vermelha no 14. Essa ressalva. Que é aquela ressalva da doutora Maria Estela. Doutora Maria Laura, tem alguma divergência? Então, prevalecem todos, sendo que o 14... com a ressalva de entendimento da doutora Maria Estela. O que foi? Tem 2 opções no 13? Tem. Ok, velho. 2 opções. Tem 2 opções. É a primeira? Doutora Maria Laura. Primeira. É a primeira. Unânime. Bom, tá? Então, agora o último processo da pauta física é o 17 da pauta. Doutora Maria Estela é redatora, relatora, doutora Maria Laura, doutor João vota. Não estou vendo nenhuma observação de divergência. Unânime. Então, prevalece. Os EDs foram todos disponibilizados com antecedência. Alguém quer fazer alguma consideração, destacar alguma divergência? Prevalecem de forma unânime. E assim terminamos a pauta dos processos físicos. E nada podemos fazer, mas vamos Só a AP, né, que vai ter ainda, né? Só a AP por um tempo, mas a AP é mais fácil, né? É que seja mais fácil, ele é mais... Enfim, pode ser até mais difícil, mas é mais limitado. Mas é mais limitado, o raciocínio é mais limitado, né? Vai ter um ou outro mais difícil, mas normalmente ele é mais simples. Para eles, eles puseram, eu ficar e agora, bom, não sei o que vai acontecer, se tiver que rejulgar, vai voltar muito. Do início, mas já está inserido, já tem. Bom, agora nós vamos aqui ao PJE, mas nós estamos muito cedo, né?
Não adianta. 9h30. 9h30. Querem fazer alguma coisa? Tem o processo dela ali, que é adiado, da doutora Maria Laura, aquele da Caixa Federal da nulidade, da questão das testemunhas que Vossa Excelência... vamos fazer aquele, porque aquele ali vamos fazer aquele ali. Eu já vou... Vossa Excelência já votou. Eu tinha votado na sessão mesmo, que eu tinha olhado o processo aqui. Eu abri o proceço na Sabe, quinta, vamos só apregoar ele. Qual que é? Ele é da pauta da doutora Maria Laura, ele ele é PJE, eu acho que ele é o último que está aí na relação. É o do advogado? É o da advogada, tá aqui, ó. Tá aqui, eu abri agora de manhã. Qual que é o número dele aí, João? Fala para nós. 10.712, eu acho. 10.712. Ele é o último aqui na pauta do advogado. Desde quinta-feira o número dele. 10.700, eu não estou guardando nem assim, depois de olhar assim, voltar, eu já esqueço. 10.712. Está aqui. A doutora Maria Laura é relatora, a doutora já tinha sustentado, não foi isso? E o doutor João pediu vista, eu dei uma olhada, eu já tinha dado uma olhada. Vossa Excelência até adiantou, seu voto ele já estava lançado, e eu fiquei de verificar, porque é uma passagem do voto da relatora, eu observei na sessão passada, que diz o seguinte, olha, essa preliminar está sendo arguída na hipótese de acatar-se a impugnação que a Caixa faz à testemunha da reclamante. E é isso que está lá no recurso. Não sei se foi Vossa Excelência que fez, porque a discussão, o imbróglio todo é o seguinte, a Caixa não contraditou a testemunha, depois veio no recurso, dizendo que a testemunha era inválido, porque haveria uma troca oblíqua de depoimentos com a mesma advogada, e não é. Ela até mostra que um é Ferrarese e o outro é Sindicato dos Trabalhadores de Divinópolis. As outras ações patrocinadas de outros reclamantes, de fato, não era dela. São outros advogados. E ela diz, e ela tem razão, ela diz, a Caixa juntou esses documentos temporariamente tentando impugnar esse depoimento, o que não foi acolhido pela ilustre relatora. E o recurso, a gente vem lendo o recurso, e ela diz, primeiro ela trata no recurso da questão da extemporaneidade da juntada dos documentos. De fato, são extemporâneos, a relatora não considerou. Aí ela diz o seguinte, olha, se porventura acatar-se a tese da Caixa relativamente à invalidade do depoimento da testemunha, eu passo a arguir cerceamento porque uma das minhas testemunhas foi rejeitada, que é é um nome até que até há pouco estava na minha cabeça. Então, eu acho que com isso que está no recurso, né, nós não temos como acolher essa anuidade. O juiz chega lá, ele vai até estranhar o diabo, né? Não é isso, a nulidade não é por isso. Então, eu, com todo respeito, a sustentação foi brilhante, a doutora Mônica já lançou o voto, eu vou acompanhar a relatora. Não há processo. Eu acho até que ouvida a testemunha, pode ser que continue o mesmo resultado, mas ocorre que, da análise das razões recursais da reclamada, principalmente com relação à jornada de trabalho obreiro e a desconsideração do depoimento da única testemunha ouvida pela reclamada, a reclamante terá cessado seu direito de produzir outras provas. Então, eu estou com um entendimento um pouco diferente. Como houve lá impugnação ao juiz que indeferiu a oitiva da segunda testemunha, não é? Não deveria ter indeferido. Não deveria ter indeferido. Ela protestou. Então, como houve isso, e por cautela eu vou ficar vencida, então. Então, prevalece o voto da relatora, vencida eu, como está aí, já lançado, que nesse caso entenderia ocorrendo o cesseamento de defesa, ainda que sem qualquer conta preliminar. No mérito, eu estou de acordo. Tá bom, doutor? Então, prevalece assim. Note que. Obrigada. Tem algum mais? Querem fazer os... Tem o do advogado, daquele Qual? também do... Mas aí e se o outro chegar de repente, o problema é esse, entendeu? Tá, o outro sustentou também, não tá. Não sei se... Não sustentou, não? Já está adiado o seu também? Então vamos fazer o dele, adiado, então. O dele é adiado, então. Vamos fazer o dele, então. Qual que é o dele? É o 10... Qual pauta? A senhora é relatora. Deixa eu confirmar aqui. É que deu um show aqui no pulso. Eu estou, né? 11.370. Não é isso? Eu sou relatora? Pulso? Então, esse aqui é da minha, é um outro adiado que a gente vai fazer para também ganhar tempo.
porque não tem risco, né, de nulidade, por sustentação oral de alguém. Bom, é o 40 da minha pauta. Quem pediu vice? Doutora Tá. Maria Laura e é Maristela. aquele da- É o 11.370. É aquele do tiro? Sim. É o doutora Maria Estela e doutora Maria Laura pediram vista para melhor exame, que é aquele que é o ROPS. É o ROPS. É aquele da justa causa e do dano. A Fazenda. Da fazenda. Qual que é o número, hein? É o 40 da pauta, é o... 11.370. Está na tela, doutora. Está na tela. Da minha sessão. É da minha sessão. É da minha sessão. É. É o 11.370/95/2015 da minha sessão. Nossa, você tem um artigo aqui que eu vou te contar. Um artigo de um colunista. Tá? Tá com 38? É o ROPS. É um ROPS. 11.370. Doutora Maristela pediu visto, eu falei que também ia dar uma olhada. É. E aí? A vista ficou para as duas outras votantes, né? Por causa do inusitado do caso. É o né? dano moral, E eu fiquei É. para esperar para a gente discutir, porque... Olha, eu excluiria esse dano moral. O que a gente tem aqui? Eu acho que o melhor depoimento que tem nesse caso para esclarecer é do testemunho do reclamado, que é esse de uma fazenda vizinha que foi chamado para, em razão da confusão, ajudar a atender, em razão foi pra da lá, confusão com os três. Agora, o que nós temos lá? 2 pessoas contra um de 72 anos. Como é que ele não vai reagir? Uma testemunha menina, uma menor. Aquela não tem jeito. Do meu ponto de Então, vista, é o que eu gente. falei. Defesa, né? É. Eu acho que É o ponto tiro, deu tiro. Exagerou. Se não tivesse dado tiro, não tinha problema nenhum. Mas acontece, nós estamos no meio rural. O meio rural é muito Tudo bem, comum não. pessoa usar. Tudo bem. Então, Não é o que eu Então, falei. um senhor de 72 anos, como é que ele ia também reagir contra 2? Então, tudo E bem. os E a dois- ameaça que ele ia voltar armado. Só que ele voltou com faca. E os dois Ele ia voltar com alcoolizados? tiro, Tudo é com verdade. arma de fogo. Bom, então querem tirar o. Eu acho difícil. Então, tudo bem, eu concordo. A gente tira, então, o dano moral, deixa. Pensa bem, um cara que faz isso, receber um dano moral, nós não E a situação nos participas, O problema é que vi a ele levou um sustentação, tiro. O sujeito tinha 8 ou 10 passagens pela Pois é, mas polícia, tudo. marginal, Tudo por. Eu Você até- viu o que eram as passagens? Viu. Não viu? É tudo violência pra mulher dele. Mas, Continua nossa casado senhora, com ele. então a doutora É. Mônica, ainda mais isso. Não, tudo bem. Agora, sujeito é não sei covarde. como é que a mulher Ele é continua com covarde ele. mesmo. Ele é alcoólatra. Ele não é covarde, ele é alcoólatra, ele é paciência. doente. Então, todos os BOs estão lá, a mulher chama porque ele bateu nela, porque ele chegou bêbado em casa, porque ele estava bêbado, porque ele bebeu em casa, enfim. Tem que você levar uma boa pra Não, tudo bem, eu concordo então de tirar o dano moral O e faço reclamante o voto. ainda estava armado com peixeira. Não dizer, você acha aquilo assim? O reclamado deu um tiro. Deu. Tá? Então o senhor tem que Deu falar mesmo. com o seu pai lá para ele Não, mas até calmar um pouco. Ele, pelo ver, ele deu um tiro no braço. É um Certamente ele deu um tiro para tentar desarmar o sujeito. Tudo Sabe, bem. com faca. Tá, tudo Não, bem. no meio dessas confusões, a gente nem sabe como é que... É. Não foi um tiro com a intenção de alvejar a pessoa, porque se Nós fosse estamos o discutindo resultado agora seria direito outro. penal. Mas nós vamos deixar a rescisão direto? Não, restrição direta. A decisão indireta é que fica difícil, porque como é que também mantém... Esse contrato de trabalho claramente tem que acabar. Não, e era São só 15 dias de contrato também, não vai fazer grande diferença. Depois o doutor devia vir aqui dar notícia dele. Aposto que lá na justiça criminal vai prevalecer a tese da legítima Não defesa. tem dúvida nenhuma. isso Lá com tudo certeza. bem. Lá não tem dúvida nenhuma. Que prevalece lá, tudo bem. Vai ter que É. prevalecer. Que lá prevalece a tese da legítima defesa, eu não tenho dúvida nenhuma. Esse fulano tem que levar um basto, senão... Ele é muito Tem um limite. Ele é doente, mas tudo bem. Então, vai ficar unânime, nós vamos dar provimento para tirar a indenização por dano moral e eu redijo. Tá bem? E vou passar uma carraspana nos dois. Mas
pessoa ameaçada assim, fica meio difícil. Ainda mais numa fazenda, pessoa idosa. Eles estão direto para o lembrei Valência. do caso de Só para coitado tirar a do indenização por dano. Ah, e outra coisa. Eu li depois, até a gente fez um mau juízo do TST. Eu depois fui ler lá ontem no site, na hora que eu estava vendo esse processo, a questão lá da uniformização. Para esses casos pode, viu? Bom, não, é porque eu vi isso no site do tribunal. Hã? Eu vi isso no site do tribunal. Não, Exigência para esses de um casos, atestado de antecedentes. a uniformização, no caso do Exigência de um atestado, atestado de antecedentes. nesse caso, aqui, ó, nesse caso ele pode exigir, Então, como pode é que até é a avisar. uniformização? Como é que é? Aqui, ó, então ela aqui, ó, não é legítima e caracteriza a exigência de certidão de antecedentes criminais de candidato a emprego quando traduzir tratamento discriminatório e não se justificar em razão de previsão em lei da natureza do ofício. 1. 2. A certidão de emprego é legítima e não caracteriza lesão moral quando amparada em expressa previsão legal ou justificar-se em razão da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido. Não é o A caso, nem o primeiro nem o calma, ouve. A exemplo de empregados domésticos, cuidadores de menores, idosos e pessoas com deficiências em creches, asilos, instituições afins, motoristas rodoviários de carro, empregados que laboram no setor da agroindústria com manejo de ferramentas de trabalho pérfuro-cortantes, bancários e afins, trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas, entorpecentes e armas, trabalhadores que atuam com informações sigilosas. A exigência da certidão de antecedentes criminais, quando ausentes algumas das justificativas de que tratam o item 2, caracteriza dano moral in re ipsa, presumido, passível de indenização, independente de o candidato a emprego ter sido ou não admitido. Então, quer dizer, Ele estaria nessa ele hipótese. estaria aqui Tá, com... em dois lugares. Ele poderia, entendeu? Então, quer dizer, talvez seja o caso agora de ele adotar essa providência. É porque agronegócio, Agora também, era tudo BO, é né? ferramenta. Eu não sei se não apareceria, e era BO por causa da questão lá da Mas mulher. eu acho que aparece, não? Parece? BO? Acho que aparece. Esse atestado. Porque ele não é... Não, mas são duas coisas. É a folha corrida e o atestado de bons antecedentes. BO. Exatamente. A folha corrida é quando há condenação transitada. O atestado de bons antecedentes é a polícia que dá. Então, se o sujeito tem um inquérito aberto lá, ele sai sujo. Tem inquérito aberto, Né? com BO. Tá bom, então é isso, tá? Ela tem que ter cuidado com o que Vai ter que ter cuidado. fazendo. Melhor assumir lá a contratação do pessoal, pessoa idosa, assim. Bom, vamos lá então. Já deu? Não, 4 minutos? Podemos Já chamar. Deu. Deu, ainda não, mas vamos lá. Meu relógio já deu. No do computador não deu, não. Brasília Mas tudo 6. bem, não tem problema. Agora de Brasília. Passa lá para o doutor Amaral, doutor João Bosco. Tem advogado da pauta doutora Maria Laura já? Tem, sim. Eu vou chamar. Hã? Tem presente, tem. Tem um? Vou chamar então. Ele vem bem devagarzinho. Até 9h30. Mas já está aqui, a Natália. Natália, a senhora. Vem bem devagarzinho, assim, vem andando devagar, entendeu? Põe sua beca com cuidado. Mas tem advogado inscrito. Mas pode ter a outra, o outro pode chegar. Então a senhora vem bem devagarzinho. Lady Murphy, Lady Murphy. Até o início da sessão, até 9h30. Inexorável. Lady Murphy é inexorável. Então vamos bem devagarzinho. Isso, tranquilo. Eu da Vale? É o 17 da pauta? É o 9 da pauta. 9? É o Sim, 9? é uma inscrição É feita. uma inscrição feita. Pode, apregou devagar. Vamos lá, só apregoar. Então, a sessão de 9h30, de relatoria da doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. Inscrição, processo número 9 da pauta. É o RO número 10.559.96/2016. Esperar. Ele está colaborando. Tem que esperar abrir. Tá, é porque muito não lento. abriu ali, está lento. Ele está colaborando conosco. É,
mas normalmente... Abriu agora, pronto. Abriu A para o recorrente Vitor, agora vai abrir para nós. Gabriela Carolina Celestino Testa e recorridos Banco BMG S.A., PrestaServe, Prestadora de Serviços Limitada, Interfile, Serviços de BPO Limitada. Inscrita para a sustentação oral, doutora Natália Xavier Cunha, pela terceira recorrida Interfile, Serviço de BPO. Isso? Bom dia, excelências. Espera aí, só um pouquinho, doutora. Com a palavra, então, a relatora, doutora Maria Laura, para a súmula do seu voto. Custa reclamante contra o BMG, PrestaServe, Interfilme. Doutora, fala que Matéria reclamante. padrão. Não. Matéria padrão. Reclamado, né? Recurso da reclamante. Ela fala pela terceira reclamada, pela Interfile, né? Isso. Eu estou dando provimento parcial recurso para declarar ilícita a terceirização, reconhecer o vínculo com o BMG, que depois do trânsito em julgado deverá anotar o CTPS da reclamante no período de 1/2/2010 a 13/2/2016, no cargo de pessoal de escritório, recebimento de piso salarial correspondente, obrigação deverá ser cumprida no prazo de 10 dias, após intimação específica, pena de multa de R$200 até o limite de 2.000, bem como para condenar os reclamados solidariamente, pagamento de seguintes parcelas, diferença entre o salário base percebido e o piso previsto para a classe pessoal de escritório, conforme convenções dos bancários, reflexos, 13º, férias mais um terço, PLR, hora extra, FGTS mais 40%. Auxílio refeição, auxílio cesta alimentação, 13º, cesta alimentação, nos estritos termos das convenções dos bancários, horas extras excedentes da 30ª semanal, conforme se apurar com base nos cartões de ponto, reflexos em repousos, inclusive sábados, feriados, 13º aviso, férias mais um terço, FGTS mais 40%, aplicando-se adicional de 50%, divisor 180, observando-se quanto à base de cálculo que dispõe na súmula 264 do Tribunal Superior, utilização do salário já majorado pelas diferenças deferidas nesses autos, vale cultura, PLR e uma multa convencional por convenção coletiva vigente durante o contrato de trabalho. Tem a palavra, doutora. Bom dia, excelências. A despeito do entendimento esboçado pela ilustre relatora, a Interfile, ela tem vindo ao tribunal sustentar a situação peculiar que se encontra. Nós somos uma empresa que estamos há 20 anos no mercado, fazendo serviços de BPO, né, que é a guarda, digitalização, organização e arquivo de documentos para diversas empresas, não apenas no setor bancário, mas também setor aéreo, escritórios de advocacia, empresas de saúde, drogarias, enfim. No caso dos autos, restou bastante claro essa atividade peculiar realizada pela reclamante. Temos no polo duas empresas, a PrestaService e a Interfile. Ficou claro que, enquanto ela prestou serviço para a Interfile, ela laborou em um setor jurídico, recebendo demandas, cadastrando no sistema e remetendo para os escritórios. Não é call center, né? Não é a súmula 49 desta egrégio tribunal. As atividades dela consistiam justamente nisso: receber as demandas judiciais, alimentar o sistema e remeter para os escritórios conveniados, o que, ao meu entender, jamais pode ser considerado como atividade fim de uma instituição financeira. Então, nesses termos, a gente vem requerer a manutenção da sentença de primeiro grau, que julgou como lícita a terceirização à vida e os seus consectários improcedentes. Estou mantendo meu voto, presidente. Doutora Maria Estela. Eu não voto nesse, não voto. Sou eu e depois você Então tá seleciona. certo, eu confundo. Aqui é o seguinte, eu já divergiria, inclusive, porque a PrestaServe é call center. Sim. Nós sabemos todos a informação sobre empréstimo consignado. Isso é call center. Agora aparece esse dado novo dessa empresa Interfile, e que ela está dizendo aí, Nesse período que ela trabalhou que parou na período. Interfile,
ela não mexia com o call center. Então, tire-se a súmula 49. Isso? Então, a Interfile não está na sombrinha da súmula 49. Não. Então, eu, de qualquer modo, eu manteria a sentença. Manteria a sentença e mate-me agora com a nova legislação. Alguém vai, mas você não pode aplicar a legislação de forma retroativa. Mas, se nós formos ler conjuntamente a súmula 331, a lei das concessões, artigo 25, o artigo 93 da lei das teles, mas lá sempre diz serviços específicos. E o call center é um serviço específico. Ou seja, a interpretação correta que nós aqui no tribunal deveríamos ter dado para essa questão, já sabemos disso, é tirar o call center disso. Infelizmente, assumo passou feito um trator, mas eu continuo insistindo no artigo 17 da Lei 4.595/64, que é a lei de organização das instituições financeiras, e a lei diz claro e textualmente o que é atividade bancária. E isso não é. Então, eu julgo a ação, mantenho a sentença e julgo improcedente. E digo o seguinte, que nesse caso da terceira reclamada, penso eu, doutora Mônica, seria o caso de dar provimento para excluí-la da ação. Não, eu também, né? Não, ela doutor, Querendo abrir aqui, não consigo. eu abri aqui. Eu não conhecia esses casos. Para mim, como dizia um colega nosso que já aposentado, em direito do trabalho, gado dentro do forno e biscoito. Isso é um filósofo, eu vou doutor, fazer o seguinte. Eu vou pedir vista. Eu achei que fosse tudo call center. Eu achei também que fosse tudo call center. Muitas vezes a gente tem esbarrado aqui no tribunal com a aplicação da 49. Mas aí não é a 49. E nesse caso, eu entendo que essa atividade pode ser exercida, ela é uma atividade fim. Aliás, eu acho até que o call center é uma atividade fim em si mesma. O que eu estou fazendo aqui é aderir à uniformização cegamente. E não acho que... Não, peraí. Não acho... Nós vamos ter que agora, lá depois, no pleno, né? pedir a revogação, porque já está depois, promulgada a lei, já está sancionada. Então, eu tenho aderido a ela, e aí já é outra questão. Pedir a revogação dessa súmula, desse absurdo dessa súmula. Aí já é outra questão, apesar de eu achar que o call center também é uma atividade fim em si mesmo. Mas, enfim. Agora, aqui há essa distinção. Como é relevante que a gente faça o acerto, vou pedir vista para a próxima, porque aí a gente faz com mais segurança. Eu vou dar uma reexaminada nisso. Eu não quero vista, não. Eu confio plenamente. Não, é porque só a tese é outra. Mas eu quero. Não é questão de confiar, é porque a gente tem que fazer um provimento aqui. E pode ser, por exemplo, que tenha atividade de call center no outro, e eu vou aderir à súmula pelo menos por hora. Então, aí é para a gente... ao período do outro, não ao período da sua empresa. Então, a gente tem que olhar direitinho para não fazer de afogadilho o negócio, para depois não dar problema lá na frente da execução. Então, por isso, vão pedir vista. Mas, em relação a essa atividade, eu já vou adiantar, eu vou acompanhar o doutor João, não tem dúvida nenhuma, mas é só para a gente não fazer coisa de afogadilho, tá bem? Se a atividade realmente for. Se a atividade é de documento, eu entendo que pode, não tem problema nenhum, tá? É isso. Então, fica assim, adiado para a próxima, com vista para mim. Tá Obrigada, bom dia. Bom dia, senhora, doutora. Igual aquela da Caixa. Insistiu com cerceamento de defesa, uma coisa que não é. Essa falta de um processo que deveria ir ao MPT e não foi. Não, mas é isso, não. É porque eu mando todo mundo olhar isso com calma, porque para mim tem esse problema. Manifestação oral. Oral, tá. Vamos fazer o seguinte, tem algum advogado aqui? Não, tem. Cheio. Com a sessão do doutor Quando acabar os advogados, a não ser que seja nesse processo, aí eu te dou a palavra e a gente consta a sua manifestação oral. Pode ser assim? Que aí faz com calma. Tá? Doutora Mônica, eu não entendi. Advogado, tem algum advogado da doutora Maria Laura? Tem, mas não está presente. Não está presente, Daniel. tá. Então, vamos abrir o 15 da pauta da doutora Maria Laura, que o Ministério Público vai fazer a manifestação oral agora. Isso já 15 da pauta. É o RO número 11-224-52-2016. Excelentíssimo senhora presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimos advogados, nos termos do regimento interno, no artigo 82, inciso 1A, esse processo deveria ir à Procuradoria, mas já faço aqui a manifestação oral, só uma matéria bem singela, que há o recurso trata da possibilidade de responsabilização do município numa terceirização. Mas, de fato, a sentença
declarou que não havia prova de que houve prestação de labor para o município. De fato, isso não está constatado, então deve ser mantida a sentença. O Ministério Público opina, portanto, pelo desprovimento do recurso. Está ótimo. Então, vai constar da certidão, está anotando aqui, né, que houve manifestação oral do Ministério Público do Trabalho no sentido do desprovimento do recurso. Então, não havendo mais processo com o advogado da doutora Maria Laura, vamos para... Prevalece esse voto, né? Já seria o caso de votar. Aqui já está votado, é unânime, eu acho, não é? A divergência? Não. É unânime, então. Então, o 15 também está votado e é unânime. Mônica, não deu tempo para a outra sessão. Não deu? Faz as divergências dela. Bom, vamos fazer a pauta da doutora Maria Laura, então, rapidinho, porque não deu tempo para outra sessão. Quer fazer, doutora Maria Laura? Aí Vossa Excelência já fica pronta. Olha, em relação ao número 1 da pauta, eu pus uma anotação aqui, que é... Agora vamos na ordem, né? Ficou algum de fora? Não, né? 9, agora é 1 mesmo. Em relação ao 1 da pauta, eu entendo como Vossa Excelência. Inclusive, tem feito isso no próprio gabinete, que é suprir, intimar para completar, no caso de falta de procuração. Eu fiz o voto adequado, que não resolve assim. Não é a turma. Eu pelo menos, devo ficar vencida em alguma coisa e tenho votado assim. Inclusive, tenho até resolvido isso no próprio gabinete, nem trago para a sessão. Então, eu também resolveria lá. Eu tenho resolvido lá. Então, eu acompanho Vossa Excelência, talvez fosse o caso de tirar de pauta para suprir a representação. Meu entendimento é o mesmo de Vossa Interessante, eu não votei nesse, hein? Eu até abri, porque está amarelinho minha lupa. Falta negócio de procuração, problema de Eu me lembro do caso, eu abri e fechei, porque a minha lupa está amarela. Aí vamos retirar de pauta, que aí Vossa Excelência... Não, mas é isso mesmo. Tá? Eu votaria assim também. Não tem o nome dela. Eu votaria assim eu também. tenho feito isso assim lá no gabinete. Minha lupa tá amarela. Então aí eu também, agora depois do CPC sim. Antes não. E eu fazia direto. Eu lembro do desde caso. que era processo eletrônico. Eu só As procurações sumiam na vara. Então, quando tinha aquele sistema de peticionamento eletrônico, era um caos. Bom, do número 2 ao número 5 não tem divergência. Do número 6 da pauta é uma questão de insalubridade, tá? A doutora Maria Laura vai ficar vencida, eu acompanho o doutor João nesse caso, mas tem outras matérias. Número 6 da pauta, então a doutora Maria Laura fica vencida, porque eu acompanho a divergência do doutor João, tem que adequar, aliás. No número 7 da pauta, quem fica vencido é o doutor João Bosco Pinto Lara. O voto da doutora Maria Laura prevalece por maioria. do policial militar. Policial militar, Número 8 da pauta, quem fica vencido também é o doutor João Bosco Pinto Lara. Eu acompanho a doutora Maria Laura. No número 9 da pauta, vencido o doutor João Bosco. Esse BMG, vê se tem a moça, a advogada, me perdoa, doutora. Não, ela é de não tem ninguém. Não, pois é, mas aí não tem empresa, porque BMG não tem empresa. Dessa empresa que ela está dizendo. Não, tem. Tem Interfire Serviço. Ué, mas ela não está... Ah, não, mas esse aqui já foi. Esse é o que foi, desculpa. Eu estou olhando outra lista. Número 13 da pauta fica vencido o doutor João Bosco Pinto Laura. Número 14 da pauta, eu acompanho. Deixa eu abrir aqui, ver se alguém fica vencido. A senhora está com relator, mas com ressalva de fundamento. Eu estou com relator com ressalva de fundamentos. É uma insalubridade de grau máximo. É a moça da lavanderia. Não é moça nem da lavanderia. É um rapaz. rapaz. Um rapaz que recolhia Ele recolhia e pesava. Ele recolhia de todos os lugares. Era ele mesmo. Lugares Ele mandava as coisas para a lavanderia. Depois passava a lavanderia lá e pegava. Tem até foto. Eu vi. Ele já ganhava insalubridade de grau médio, acho que está correto. Mantém o grau então aí, médio. doutor João fica vencido porque manteria o grau médio. E eu acompanho a relatora. No número 14 da pauta, Isso. eu tenho uma ressalva de fundamento. Esse é o Entendi, 14. doutora. Esse aqui julgou agora, então. Julgão agora. 14 é Caixa Econômica. Não, senhora, 14 é Associação Olha, Marítima. o 14 na pauta que eu estou acompanhando aqui é Iderval Furtado Dantos e Usina Moema Açúcar e Alto. Bom, aqui é o 15, pode ser. Então esse é o 15?
Então, tudo bem. Eu me perdi, senhor. Então, vamos lá. A questão da insalubridade em grau médio... Qual que é esse, João Bosco vencido é no 14. Não, peraí. É no 13. É no 13 da pauta escrita. Você está na pauta escrita aí? 13. Esse ele ficou vencido no 13. Ok. Esse é o da insalubridade, tá? Então, o 13 da pauta. 11.039, Kim. Eu vou falar os nomes. Um minutinho só. Eu sei que é o 14. Então, vamos lá. O 14 da pauta é o 11.211.22.2015, Iderval e Usina Moema. Isso. Tá? Então, esse é o 14 da pauta. Eu vou estar falando que era 14 o tempo todo. Muito bem. Agora é o seguinte. Vamos ver, Nádia. Eu tenho aqui uma ressalva de fundamentos, eu acho. Deixa eu ver aqui. Tem. Sim. Eu tenho uma ressalva de fundamentos, mas acompanho. A minha ressalva de fundamentos é quanto à responsabilidade objetiva que está no fundamento. Com isso eu não concordo. Mas eu concordo com a concausa em razão do peso que ele carregava, ainda que entenda que ele tinha uma tendência a ter isso. O doutor João tem razão também. Então, Eu tive 2 hérnias, eu nunca... Carregou peso, tá certo. Mas aí eu entendo que aí a prova tá pronta. Então, prevalece o voto da relatora, com ressalva de fundamentos de minha parte quanto à responsabilidade objetiva, e o doutor João fica vencido, porque ele não daria responsabilidade, tá bem? Desde 8 anos. Aí eu li o laudo, eu li o processo, eu olhei e tal, cheguei à conclusão de que, enfim. Deve ser agora. Vamos lá, então. Qual que é agora? O 14? Agora é o 15. O 15 não tem nada. Bom, agora é o 16 da pauta, que é o RO 11.310.73, ressalva de fundamentos do Dr. João Bosco Pinto Lara. Ele acompanha, mas ele faz uma ressalva. Não tá. Não tá, não. Mas é só apertar o verdinho aí que entra. Bom, o 21 da pauta, 11.888.03.2015, fica vencido o João Bosco e eu tenho ressalva de fundamentos. 21 da pauta. Prevalece o voto da doutora Maria. Sai. Pode fechar e volta. Agora 21. 21, doutor João Bosco fica vencido, prevalece o voto da relatora, eu acompanho com ressalva de fundamentos. Acabou. 21 aí e o 23? 23 já foi. Acabou. Então agora vamos à pauta de que é relator, a sala de que é relator, doutor João Bosco Pinto Lara. Claudinho já foi. Pauta do doutor João. Pauta do doutor João. Essa foi É a sessão de 9... processo só, né? Eu tenho Até uma suspeição da doutora. Tem uma suspeição minha. Um advogado... Eu acho que é exatamente o processo do doutor Fernando Rola. Cadê ele? É esse? Não. Eu vou Fernandinho chamar Rola. os advogados Tá. presentes. Rolinha. Então, a sessão de 9 horas e 40 minutos, de relatoria Daniel do tem doutor filho? João Não. Bosco Pinto Lara. Observando a precedência das inscrições, o primeiro processo é o 16 da pauta, é o RO número 10.922.43/2016. Esperar primeiro. Recorrente é Lucas Rafael da Fonseca e recorrido Vander Alves Rodrigues. Inscrito para sustentação oral, Dr. Fernando Antônio Rola de Vasconcelos, pelo recorrido. 16. Chegando. Lento. Doutor Fernando fala pelo recorrido. Sim, senhor. É a palavra Prio. relator quando estiver disponível. É um adicional de insalubridade, não é isso? Isso aí, excelência. Rurícola. Currículo. Retireiro, operador de ordem. Isso. Então, nesse caso, eu estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento. Só em caso de divergência, presidente? Só em caso de divergência. Eu acompanho, doutora Maria Estela. De acordo. Prevalece a unanimidade. Só por cautela, excelência, eu acho que eu não juntei o subestabelecimento, um prazinho. Caso. Obrigado. Quanto senhor. quer? 5 dias, excelência. 5 dias, deferido. Obrigado, bom dia. Dia. Alô, doutor Fernando.
Eu estava sabendo, sou por alguém, não sei se... Tem mais algum com o advogado? Aí nós tomamos, né? Não, esse aqui não está presente, não, né? Falou, Fernando? Tá, né? Nós tivemos muita inscrição no fim de semana e nós fizemos Ah, tá. doutora Mônica, não há registro de advogados Não para há. essa sessão de 9h40. Qual que é o seu processo? Doutor 11785. Leonardo, 11785. Tá aí, tá registrado. Processo porque ele não número conhecia o senhor. Pode vir. 26 da pauta é o RO número 11785-90-2015. Recorrente é Davidson Moisés Fernandes de Jesus e recorrido Café Ouro Negro do Triângulo Eireli EPP. Inscrito para sustentação oral, Dr. Leonardo Pereira Rocha Moreira, pelo Café Ouro Negro. 26. Eu recebi o memorial enviado pelo Dr. Leonardo. É uma relação de emprego. Eu estou conhecendo e negando provimento, mantendo a sentença. Relação de emprego inexistente. O senhor aguarda o primeiro voto? Aguardo. Eu acompanho, doutora Maria Estela. A unanimidade prevalece na forma do voto do relator. Muito obrigado. Doutora Mônica, queria só registrar, agradecer a presença do senhor Uberlândia no Fórum Trabalhista e convidá-los todos a nos visitar lá. A presença foi muito boa, em especial no debate da nova legislação, agregou muito e nós fazemos o convite a todos os senhores a estar conosco lá. Foi muito bom o debate, né, os assuntos, foi maravilhoso o momento lá. Obrigado a vocês, um bom dia de trabalho. O senhor também, prazer. Obrigada, então. Então vamos lá, o próximo. Você quer fazer o 9, que a senhora é suspeita? Vamos fazer o 9, que eu sou suspeita, então. Eu sou suspeita no 9, a presidência para a doutora Maria Laura. Esse 9, acho que tem o J nele. Eu até nem votei. Esse pode retirar, porque tem o J. Não tem que votar, Então, não? sempre eu trago a pauta, tem o J de minutos. Esse não tem que votar, não. Por isso que ele não está Tem um votado. advogado inscrito, mas ele não está presente, né? Não é, doutor Vitor? Só um instantinho, doutor João Bosco. por favor. Não. Não está presente. É o Messala e a... PMG. Bel Mineira. Agora que eu lembrei, esse tem o voto. Tanta advogada aqui, isso é tudo para mim? Nossa, 1, 2, 3. É a Becaerte, Bel Mineira Becaerte. J é nosso julgado? Não. Vou desapregoar. Retirar de pau. Nossa, tudo para mim, advogado? O que é isso? Ai, caixa. Agora volta para sua pauta. Agora é minha pauta. Com início a sessão de 9h50 de relatoria da doutora Mônica Sete Lopes. Geraldo. Observando a precedência das inscrições, o primeiro processo é o 21 da pauta. Chegou esse Matheus Arantes aqui na pauta do Dr. João Bosco. Chegou o advogado da pauta, doutor João Bosco? Esse aqui eu não tinha. Quem que é? Esse, gente, já está Deixa eu aberto só aqui. É porque chegou. O da Bel Mineira? Não, peraí. Chegou outro advogado com inscrição na sessão da pauta do doutor João Bosco. Vitor, apregoa. Vai fechar de novo essa Vai pauta? fechar porque a pauta é anterior, né? Então a gente tem que resolver, infelizmente. Mas aí não dá para passar na frente. Processo número 1 da pauta. É o processo número 1 da pauta. Vou abrir. É o RO número 10.046/85/2017. Recorrentes Elcio de Paula, Prosegur Brasil S.A. e também transportadora Deval e Segurança. Prosegur transportadora de valores e segurança. Recorridos os mesmos.
Inscrito para sustentação oral, doutor Matheus Arantes Rosa, pela... Engraçado que não Mas aparece aqui. não está coincidindo, não? Quer ver agora, né? O senhor é procurador de quem, doutor? É outro processo? Qual que é o seu processo? Não dá pauta, não. Quem que é relator? Quem que é relator? Número de processo, fala aí, por favor. 10.107. É 10.107? Então é outro. É outro. Da doutora Mônica, Não, esse. Não, não é meu também. 107. Não é meu. Esse é SESCOM e CONÉ de Participação. É, não, e não é Isso, Federação doutor do Matheus. Comércio. Não, Esse é da doutora Mônica. não, doutor. Tá. Eu sou relator. Então aguarda um pouquinho que vai ser chamado. Bom, Aí tá. desculpa o equívoco. Pronto. Retomando. Bom, agora é a sessão de 9 horas e 50 minutos, de relatoria da doutora Mônica Sete Lopes. Observando as inscrições, então retorna ao processo número 21 da pauta. É o RO número 11.189.17/2015. Recorrente à Caixa Econômica Federal e recorrida Marcela Matos Dias. Inscrito para sustentação oral, Dr. Ricardo Eugênio da Cruz Vitorino, pela recorrida Marcela, 21. Bom, esse é um daqueles, no meu não abriu não, mas é um daqueles processos da Caixa, né? Os meus eu estou trazendo, acho que estou trazendo uns 9 ou 10 hoje para a sessão. E estou mantendo aquele entendimento que já manifestamos nos votos do doutor João, doutora Maristela, doutor Alexandre, doutora Maria Laura tem uma posição diferente, já conhecida do senhor também. Então, estou mantendo a antecipação de tutela, mas estou... É aquela mesma coisa, negando provimento. Eu fico vencida. Senhora presidente, Maria Laura vai ficar vencida. o entendimento do mérito de Vossa Excelência e da turma, nós já conhecemos, e ficamos parcialmente felizes pela manutenção dos efeitos da tutela. Isso dá um conforto para os advogados levar esse processo ao STJ. Mas tem um fato novo aqui, inclusive de ordem processual, que entra nos requisitos formais de admissão do recurso. A sentença foi procedente. Nas últimas petições que eu juntei nesse processo, eu fiz um comparativo com a contestação e o RO, a Caixa Econômica, praticamente, ela copia uma peça da outra. A par disso, dentro da nova norma de processo civil, no artigo 1010, inciso 3º, ela exige efetivamente que o recorrente enfrente a decisão, o mérito da decisão da sentença. Essa é uma norma taxativa, ela entra dentro dos requisitos formais. Essa tese, desembargador, inclusive, ela foi acolhida pelo desembargador Bozon na terceira turma, sobre esses mesmos assuntos da Caixa. Como que a gente tem uma extensão muito grande relativa a esse processo da Caixa, e com a vigência do novo Código de Processo Civil, nós fizemos uma reavaliação de todos os processos da Caixa em que ela está como recorrente. Podemos verificar que ela repete as peças. Então, dentro dos requisitos formais de admissão de um recurso, no caso da RO, ela não preencheu, o que viola o recurso intrínseco, um dos requisitos intrínsecos de admissão do recurso, sobretudo a súmula 422 do TST. Então, nesses termos, e conforme nós já juntamos por memoriais, inclusive, há uma jurisprudência recente nesse sentido, sobre o mesmo tema, esse concurso, pugnamos pelo não conhecimento do recurso. Acho que corta-se e cola-se muito aqui na Justiça. Mas, enfim, se a gente for... Aqui a discussão, basicamente, de matéria de direito, então, querer inovação também em cada peça fica meio complicado, né?
E se a gente fosse rigoroso com isso, doutor, vai sobrar muito pouca coisa aqui, inclusive. Né? Então, eu vou superar essa arguição e vou manter a proposta de voto, vou trazer para o corpo do fundamento isso que o senhor arguiu da tribuna, mas rejeitando. Então, mantenha a proposta de voto tal como feito inicialmente. Doutora Maria Estela? Eu acompanho. Doutora Maria Laura, Aparecida. Vai juntar voto vencido? Não, né? Não. Tá. Tem um outro processo, o número dele é Sim, doutor. 11393. Tem outro igual. É o 26 da pauta. É o RO número 11.393.52/2015. Muito lento. Está muito lento, Tá bom, tá tranquilo. O recorrente é Erlandson de Carvalho Pinto. Recorrida Caixa Econômica Federal. Inscrito para sustentação oral, Dr. Ricardo Eugênio da Cruz Vitorino. Pelo recorrente Erlandson. É a mesma coisa, se o senhor vai repetir, eu vou constar também. Não, porque aí pode o senhor, fazer o senhor constar, pode até, inclusive... Porque eu aleguei uma preliminar Tudo da bem, tribuna, vou arguir, de não conhecimento do vou recurso. constar, tá? E vou constar e vou rejeitar por esses fundamentos. A proposta de voto é da mesma forma. E o resultado é o mesmo também. Tá bem? Ok, obrigado. Tá bom? Muito obrigada, doutor. Nada. Tenha um bom dia. Processo número 2 da pauta é o RO número 10.114.56/2015. Recorrente é Clara Lúcia de Bessa Camargo Barbosa. E também a Caixa Econômica Federal, recorridas as mesmas. Inscrita para sustentação oral, doutora Merielle Albuquerque Silveira, pela recorrente Clara Lúcia. 2. Aqui é outra questão, né? Eu ajustei, tinha um erro material aqui. Não está na tela, não? Tá, Está aqui já... muito lento, doutora. Aqui vai, já está. vai abrir para a senhora. É, aqui já está. Ah, mas você já clicou. Já, Porque- tá. Aqui, no dele eu já estou vendo aqui. Eu abri o verdinho para ficar mais rápido. Eu cliquei no verdinho para ficar mais... Eu tinha um erro material aqui e eu já acertei. Então, bota um minutinho só, doutora. Bota logo. Bom, eu conheço dos recursos, mas não dos documentos de folhas 3.444, 3.447, apresentados com recurso da reclamante, súmula 8 do TST. No mérito, dou-lhe parcial provimento ao recurso da reclamante para afastar a prestação total das diferenças salariais decorrentes da não concessão de promoções por merecimento e reflexo, extinguindo-se o processo com resolução do mérito no tocante às pretensões de crédito trabalhista anteriores a 6/5/2010. Ao recurso da reclamada para limitar o valor do reembolso das despesas com combustível e manutenção de veículo da reclamante para R$ 6.000, excluída a condenação do auxílio, da integração do auxílio alimentação nas parcelas elencadas no item 4 do dispositivo de folhas 3337. Reduzir o valor da condenação para 8.000 com custos de 160 pela reclamada, que fica autorizada a postular a devolução. Só um minutinho aqui, peraí. Tá certo. Pode falar. Excelentíssima senhora presidente, a qual cumprimento os demais componentes dessa turma. A questão de afastar a prescrição total das promoções Deu quinquenal. Ah, ok, obrigada. Aqui, e os documentos que a senhora não aceitou foram as atas, né? Que a gente juntou. Acho que sim. Isso, que foram junto com o nosso recurso. Aqueles eu não aceitei. Isso. Excelentíssima senhora presidente, relatora deste processo, aqui a gente gostaria de frisar novamente a questão da preliminar suscitada nesse recurso ordinário, onde que restou contraditório o depoimento da testemunha da recorrida. Em outro processo, com o mesmo cargo da reclamante aí, ele falou de outra maneira, e no processo da reclamante, ele mentiu. Então,
o juiz entendeu que deve ser valorado o depoimento pessoal dele, mas acontece que ele, como a gente demonstrou, inclusive, juntando as atas, ele mentiu, porque a senhora Maria Amélia, naquele processo, ela exercia o mesmo cargo da reclamante. E ele fala, né, que não tinha, elas não advertiam, elas não puniam. E eu não vou ficar aqui falando várias vezes as questões dos depoimentos, porque já estão bem... a gente colocou no recurso, então vou ficar repetitiva. Mas aqui não pode, a reclamante não pode ser enquadrada no 622, porque ela não tinha cargo de mando e gestão. Ela não tinha subordinados, a testemunha que a gente levou, ela não tinha procuração da ré, ela auxiliava o superintendente. Então, eu vou pedir vênia ao voto da relatora e ponderar essa questão do depoimento da testemunha da recorrida, porque, na verdade, ele mentiu, né? E vou pedir que os demais não acompanhem a relatora. Nesse tocante, Excelência. Para mim, 622 é salário. Ela ganhava R$10.000 por mês, eu não preciso nem de testemunha. Ela tem um cargo, tem um sistema que ela controla, ela tem atividades, podem ser atividades técnicas, e para mim o que conta é salário. Então, independentemente desse testemunho, não precisava estar aqui no voto. Tá? Tá bem. Então, eu mantenho a proposta de voto tal como formulário. Doutora Maria Estela. Eu também acompanho. Como é que o gerente reclamando você carro enquadrado no 62.2? Não tem jeito. Não tem como. Não tem como. E aqui tem a análise de documento. Eu estou só resumindo aqui para falar, entendeu? Que, na verdade, para mim não precisava nem de testemunha. Então, se fosse também 1.600, não dava. Então, é isso. Tá? Doutora Maria Laura. Não, eu acompanho, mas não por esse motivo, é porque ela era gerente geral de agência, só por isso. Mas mesmo gerente geral de agência, se eles ganham pouco, para mim, isso não é... Geral de agência, ela comandava a agência, tinha 12 subordinados, na Oscar Vidal, 30 na Manuel Honório. Então, ela mesma Mas se um banco contratar um gerente geral de agência e pagar R$3.000 por mês, eu não vou dar. 10 mil. Pode ser o gerente geral de agência, ele ganhar R$3.000, eu não vou dar. Não vai ter gerente geral de 3 Não mil. sei. Não sei. Só se for um banco que estiver começando. Eu não sei. Uma lojinha. São muito criativos. Para pegar o slogan gerente geral e pagar pouco, não custa. Mas gerente geral tem a função de gerente geral, né? Mas pode ter a função de gerente geral, mandar em todo mundo, mandar em tudo. Se ganhar pouco, também não dou. Aqui, no caso, são R$10.000, eu mantenho a sentença. Obrigada. Bom dia. Processo número 19 da pauta é o RO número 11.114/18/2014. Recorrente é Érica Braga Pires, recorridos Callink, Serviço de Call Center Limitada e Banco Triângulo S.A. Inscrita para sustentação oral, doutora Rose Cristina Cunha, pelo recorrido Banco Triângulo. 19 da pauta. Bom dia, doutor. Nossa, é grande. Vamos lá. Aqui é adaptação ao entendimento uniformizado, né, respondendo às empresas do provimento parcial. Conheço os recursos do recurso deposto, no mérito do provimento parcial para reconhecer o vínculo do reclamante com o primeiro reclamado, Banco Triângulo, e condenar os reclamados solidariamente a pagamento de diferenças salariais, por observância do preço da categoria e reflexo, auxílio-refeição, auxílio-cesta-alimentação, 13ª cesta-alimentação, participação nos lucros e resultados, horas extras além da 30ª semanal, multa de 27 a favor do reclamado de descumprimento da CCT. Tudo conforme apurado em liquidação, e as demais coisas são aquelas acessórias. Eu estou me ajustando ao entendimento da assunto, um pouco eu não concordo, mas tem a palavra, doutora. Excelentíssima desembargadora presidente, relatora desse processo, pessoa de quem cumprimento os demais membros. Nós sabemos do entendimento da senhora e sabemos também da questão da súmula, que, né, por uma questão até processual, é preciso obedecer o mandamento. Mas nós gostaríamos de ressaltar a diferença entre a atividade fim, que a súmula veio a normatizar, né, nesse sentido, e a diferença da atividade, efetivamente, do telemarketing, que era feito por essa empresa. Eu não vou ficar tecendo muitas particularidades quanto a esse ponto, até por já, né, saber do entendimento, mas eu gostaria somente de trazer uma reflexão
com relação ao fato de que, ao se reconhecer o vínculo empregatício de um operador de telemarketing e colocar ele o mesmo status e a mesma condição de um funcionário que exerce atividade pessoal do escritório na categoria bancária, data máxima vênia, nós estamos desqualificando a categoria bancária. Porque um operador de telemarketing, nem de perto ele faz as atividades que um pessoal do escritório exerce. É certo que nós temos, né, esse entendimento da súmula 49, que vem pela questão da fraude e a questão do artigo 9º, mas nós gostaríamos tão somente que fosse pensado com relação a essa questão, que está se reconhecendo, geralmente, de um funcionário que é o primeiro emprego, não tem nenhuma experiência de mercado, está se reconhecendo a ele uma condição de um pessoal do escritório, que é um funcionário que tem maior complexidade na sua atividade e muitas atribuições que sequer se assemelham a desse funcionário. Dessa forma, eu gostaria somente de pedir vênia do voto da ilustre relatora, pedir aos demais que façam essa reflexão com relação a essa questão e que seja negado provimento ao recurso do reclamante para manter a sentença de primeiro grau que deu improcedência ao pedido autoral. Isso deve estar até no fundamento. Eu acho que a empresa de call center ela tem uma atividade fim, que é dela, né? E se nós entendermos que ela não pode ter empregado, nós estamos dizendo que ela é igual jogador de bicho, objeto ilícito. Né? Então, ela não pode existir no Brasil. É uma declaração que tem que ser feita, entendo isso. Mas, como tem a uniformização, sim, eu acho que... Aí eu realmente admiro a posição da doutora Maria Estela e do doutor João, mas eu me curvo a isso até... Enfim. Então, eu estou mantendo nesse sentido. Né? Ontem mesmo, meu marido, de 91 anos, foi tentar ligar para cancelar, bloquear o cartão dele. Ele não consegue falar com o call center. Não consegue, não tem jeito. Se tiver só o call center para ele acessar, ele vai começar a pagar multa do outro, vai ter que entrar com uma ação, porque não adianta. Eles só falam com a voz dele e não tem jeito. Então, eu acho que, na verdade, essa questão de call center é uma questão muito maior do que isso. Mas, enfim, eu mantenho a decisão na forma proposta, com os fundamentos meus estão lá dentro dela, inclusive, faça ressalva. Doutora Maria Estela? Eu manteria a sentença. Doutora Maria Laura? Eu acompanho vocês. Então, prevalece o voto na forma proposta pela relatora. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, senhora. Processo número 1 da pauta. Agora é Vossa Excelência, Vossa Senhoria. É o RO número 10.107.17/2016. Recorrentes são Sescom MG e Coned Participações Limitada, recorridos os mesmos, e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, FEComércio. Inscrito para sustentação oral, Dr. Matheus Arantes Rosas, pela Coned Participações. 1 da pauta. Número 1 da pauta. Eu estou conhecendo e negando o provimento. O senhor aguarda o primeiro voto divergente? Sim. Doutora Maria Estela? De acordo. Doutora Maria Laura? Doutora Mônica. Não, ele é recorrente, está certo, desculpa. Então tem a palavra. Bom dia, excelentíssimo presidente, desembargador presidente, relatora deste recurso. Gostaria de cumprimentar os outros desembargadores. Eu peço desculpas aí por qualquer nervosismo ou falha minha, mas é a primeira vez que eu faço uma sustentação oral. E, enfim, eu gostaria de trazer ao conhecimento de vocês, rapidamente, alguns fatos sobre o caso. Na verdade, trata-se de uma ação de consignação em pagamento, onde a minha cliente anualmente recebe cobranças da Sescom e da FEComércio para depositar o valor devido a título de contribuição sindical, aquela contribuição prevista no artigo 580, inciso 3 da CLT. E ocorre que, todos os anos, os valores cobrados pelos sindicatos variam e, todo ano, a gente é obrigado a recorrer ao Poder Judiciário com a dúvida de a quem pagar, porque a gente já experimentou pagar para uma das empresas e sofreu diversas sanções, como inscrição do nome da empresa em órgãos de restrição de crédito, e, inclusive, sofremos uma execução fiscal. E, em razão disso, em razão da dúvida, anualmente a gente ajuiza a ação. E, por incrível que pareça,
em cada ano o Poder Judiciário acaba por decretar a legitimidade de uma das partes. E o juiz de primeira instância, nesse caso aqui, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, alegando que já havia o fenômeno da coisa julgada. Data vênia, eu discordo do entendimento do juiz de primeira instância, porque o artigo 337 do CPC, hoje em seu parágrafo 2º, estipula os requisitos para que uma causa seja idêntica à outra, e entre eles temos aí as partes, a causa de pedir e o pedido. E nesses casos, como apontado pelo juiz de primeira instância, temos apenas identidade de partes. O pedido é diferente, uma vez que as contribuições sindicais são diversas e a atividade da empresa varia ano após ano. É uma holding que anualmente muda o seu objeto social frequentemente e os critérios previstos na legislação também variam. Então, temos aí uma causa de pedir diferente e pedidos diferentes, motivo pelo qual entende a recorrente que não há o fenômeno da coisa julgada. Inclusive, as cobranças continuam sendo feitas por ambas as partes. E, trazendo ao conhecimento de Vossas Excelências, existe um precedente jurisprudencial da própria Corte do TRT3, da terceira região, de relatoria da desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, onde ela explica exatamente a questão da existência ou não de coisa julgada, onde ela diz que, vou me permitir aqui dizer alguns trechos escritos por ela. Nenhuma das ações de discussão se trata de ação declaratória de representatividade sindical, ou que tenha havido pedido de declaratória incidental para tal fim, o que levaria os limites objetivos da coisa julgada aos motivos da decisão anteriormente proferida. E aí, ao final, ela diz, por sua vez, a presente ação tem como objeto a mera cobrança de contribuição de sindical, fixados os limites do pedido, ao pagamento das contribuições relativas ao exercício de 2010 e 2011, sem qualquer pedido declaratório de representativo sindical, nem mesmo por via incidental. Então, enfim, existe precedentes jurisprudenciais da Corte, alegando não haver coisa julgada entre as ações. E, nesses termos, eu peço que Vossas Excelências reconsiderem e deem provimento ao recurso ordinário interposto pela parte para o fim de afastar a coisa julgada suscitada pelo juiz de primeira instância, devolvendo a ele a matéria. Muito obrigado. Poderia ter havido mesmo uma ação declaratória, mas há nessa consignação um sentido de declaração que eu entendo que não, na ação anterior, um sentido de declaração que entendo que prevalece aqui, ainda que entenda também a complexidade desse tema, incompreensível no lugar, num país onde há unicidade sindical. Se tivesse unicidade mesmo, mas tem a unicidade brasileira, se tivesse unicidade mesmo, seria muito fácil de decidir essas coisas, e não é. Mas eu vou manter aqui, até porque na turma o entendimento é nesse mesmo sentido também. Tá? Doutora Maria Estela? Eu vou acompanhar o voto, porque não tem como afastar a questão de que mesmo em outra ação referente à cobrança de contribuição previdenciária, contribuição desse imposto sindical de outro ano, já houve a declaração incidental da representatividade, por isso é que se definiu não tem jeito, por um ou por outro. Não tem jeito. Aí é a própria empresa que está querendo, ela tem que pagar para a Federação do Comércio, e se a outra reclamar, aí ela vai se defender, mas não tem jeito. Doutora Maria Estela. Ô, dona Maria Laura, desculpa. Eu estou acompanhando, presidente. Então prevalece a unanimidade. Parabéns pela sustentação a primeira vez. Está muito bem, está bem feita a sustentação. Muito obrigado. Não chama de vocês, não. A gente aqui não liga, não, porque a gente fica até mais novo. Mas numa outra turma, seria chamado a atenção. Não precisa nem chamar Vossa Excelência, não, mas os senhores é bom, tá? Mas aqui a gente ficou feliz porque a gente ficou jovem. Tá bom? Mas obrigado. Não há risca, não. Combinado? Falou, obrigado. Beleza, mas saiu muito bem, viu? Muito tranquilo, muito seguro, né? Bom sucesso aí para você. Seguro, tá? Próximo. É o 9 da pauta. É o RO número 10.37308/2016. Recorrente à Caixa Econômica Federal e recorrida Simone Vitória Alves de Assis. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Vinícius Nascimento Miranda, pela recorrida. Simone Vitória. 9 da pauta. Sou relator, é aquela a mesma questão. O voto vai no mesmo sentido, uniforme. O senhor tem a palavra. Boa tarde, excelências.
Primeiramente, cumprimento Vossas Excelências pela... Pode ir com calma. Pela decisão, que julgo, mesmo na eventualidade de um provimento ao ponto de vista da Caixa e consequentemente, negando provimento aos pedidos dos autores, da autora, no caso, a quem represento, julgo ser este o posicionamento mais razoável com base em todos os fundamentos expostos da segurança jurídica, da estabilidade das relações, e peço para que, em eventual discussão no pleno do tribunal com respeito ao incidente de uniformização de jurisprudência que, a meu ver, é o que esse caso caminhará, para que seja levantada essa terceira via da tribuna, mesmo no incidente de uniformização, dado que o TST ainda não se pronunciou a respeito da matéria. O único processo que teve julgado no TST até hoje é um agravo de instrumento da Caixa Econômica Federal, nesse caso, que ela era recorrente de revista, não teve recurso admitido, e o agravo de instrumento também não foi admitido. Então, o TST continuou sem se posicionar sobre o mérito, apenas manteve a decisão do presidente do egrégio tribunal de denegar seguimento ao recurso de revista. Então, ainda não temos pronunciamento com relação ao mérito da questão, apenas com relação... Porque está no Brasil todo, não está? Sim, mas... seria que o TST suspendesse, mas nos outros tribunais, a questão, eu não sei como tem caminhado com relação à revista, mas eu sei que Brasília agora foi, inclusive, julgado um incidente de uniformização de jurisprudência, mas que não avançou sobre o mérito da questão também. Lá ficou apenas na questão... Eu, não, inclusive, nem entendi se haveria preterição ou não à ordem de classificação, o fato de nomear a justiça alguém na posição, sei lá, 200 e não nomear o 100. Mas essa questão já é pacificada. Que não havia? Decidiram que não haveria preterição, mas isso já é pacífico no TST, no STF, em todos os tribunais. Então, eu não entendi para que fazer um IJ para tratar disso. Imaginei que fosse avançar sobre, finalmente, o mérito da decisão, porque... queira ou não, quanto mais os tribunais uniformizarem, será um norte até para futuras decisões do TST, mas não se posicionaram sobre o mérito, que era o que eu esperava. E caso esse tribunal venha fazer, peço que seja, porque o julgamento vai ser bem apertado, peço que seja levantada essa terceira via de, eventualmente, manter quem está trabalhando até o trânsito julgado e quem não está, realmente não tem direito e fica por isso mesmo, mas... só para... porque é um entendimento que não vem sendo prosperando nas turmas. Por exemplo, eu tive um julgamento recente na 7ª turma, que até então era unânime a favor dos aprovados, que em razão da composição da turma, alterou-se para um julgamento contrário. Mas não se posicionou sobre a questão da tutela. Aí ficou vago e a candidata foi desligada. Eu estou, inclusive, ajuizando um ED que contei com a ajuda do ilustre doutor João Bosco para me fornecer a decisão do STF, que é um caso, guardadas as devidas proporções, que guarda uma certa semelhança, porque é uma questão que o TCU tinha mandado demitir funcionários da Infraero, e foi ajuizado um mandado de segurança com pedido liminar para que fossem mantidos, pelo menos até que o mandado de segurança fosse julgado definitivamente. E foi concedido pelo ministro Nery da Silveira a segurança de manter os aprovados no cargo com base nesses pontos da segurança jurídica, da estabilidade das relações. Então, peço para que isso aconteça, porque para o aprovado já é uma situação desgastante, se vai ou não vai. Para a pessoa estar trabalhando, aí é demitida, aí depois volta, fica gera um caos na vida da pessoa, porque ela não sabe se prossegue com a vida dela ou não, porque ela está trabalhando, aí não sabe se vai trabalhar, se vai ser demitido, se vai permanecer. Pelo menos dá uma segurança por um prazo mínimo para a pessoa, pelo menos poder planejar a sua vida, porque, por exemplo, perdeu aqui em segunda instância, ela já pode ir pensando no futuro da vida, porque caso o TST mantenha a decisão, por exemplo, daqui da nona, que vai negar provimento, para que a pessoa tenha um tempo, até para programar a própria vida, porque, queira ou não, o trabalho é o sustento da pessoa, ela precisa disso para se manter a sua família, muitas vezes, porque o quadro de atual crise econômica, esse caso, por exemplo, o marido da autora está desempregado, se ela perde o cargo também, é um caos na família, então, essas situações particulares têm que ser levadas em conta para poder... Nós estamos tratando aqui de um aviso de uma pessoa que é aprovada no concurso público, muito embora a Caixa não insista em não nomeá-los, estão aí aprovados. Mas, enfim, é só essa menção para que, no caso de uma votação, mesmo positiva ou negativa, porque, como eu disse, vai ser bem apertado o caso de proceder-se ao IJ, porque
Por exemplo, na turma, a doutora Maria Laura tem posicionamento sonante de Vossas Excelências, tem turma, por exemplo, a segunda turma, o doutor Jales, ele é de negar provimento ao pedido dos autores, mas a segunda turma, os demais 3 embargadores são favoráveis à nossa tese. Então, mesmo nas turmas que julgam a favor, existe a favor ou contra, existe esse dissenso de opiniões. Então, acredito que, na eventualidade de ser processado no IUJ, vai ser um julgamento bem apertado. Então, para que sejam levantadas todas essas possibilidades, e infelizmente vai você. Por exemplo, o doutor Vitorino, que me precedeu aqui, ele teve esse mesmo problema na 7ª turma, no gabinete do doutor Luiz Fernando Rios Neto. Ele teve 2 julgamentos do mesmo polo, os 2 compostos por 4 integrantes no polo ativo da ação. Um foi provido, o recurso da Caixa Econômica Federal, outro foi improvido, ou seja, às vezes até dentro do próprio gabinete está tendo confusão. Então, a gente não sabe, a gente pede a uniformização, não é nem com certeza que vai ganhar, que a nossa tese vai prevalecer. É mais uma questão de justiça material mesmo, para que fique estabelecido se pode ou se não pode. Tem um caso aqui, no meu último ponto, que o cliente aprovado na colocação 87, a Caixa chamou até 85, ele recebeu o telegrama de convocação, fez os exames médicos, foram todos aprovados os exames médicos. Pediu vista na semana passada? Ele perdeu na 44ª vara do trabalho, porque um juiz substituto julgou o processo dele. Se fosse o titular da vara, que é o Dr. Marcos Penedo, ele teria ganhado, porque tem 4 processos lá. E foi sorteado aqui na 3ª turma, que infelizmente nosso recurso... Aqui, mas não é aqui. Que infelizmente nosso recurso vai ser improvido, ou seja, ele está na colocação 87, tem uma pessoa na frente dele, os convocados, ele fez todos os exames médicos, a Caixa interrompeu a contratação dele sem dar nenhuma satisfação, que é uma empresa pouquíssimo transparente, tanto no trato com os funcionários, quanto no trato com os próprios clientes e demais pessoas. É uma empresa pouco transparente. Eu acho que no quesito do concurso, por exemplo, eles deveriam se pronunciar, porque as pessoas ficaram esperando 1 ano e meio sem nenhuma convocação da empresa, e sempre tinha uma justificativa que tinha um plano de aposentadoria para vir, que tinha não sei o quê, e nunca chamava. Aí o caso desse, acontece isso, o cidadão faz todos os exames, espera, aguarda ansiosamente, ficou mais de 6 meses aguardando a sua nomeação, e não tinha nenhuma resposta da empresa, e simplesmente vai perder, e agora vai perder, fatalmente, em segunda instância, e não vai ser nomeado, enquanto temos aí clientes que estão sendo nomeados em posições, obviamente, inferiores, dado que ele é o próximo da fila, basicamente. Então, acredito que o incidente de uniformização é essencial para dirimir essa questão, e, como eu disse, a gente não tem certeza nenhuma que vai ganhar, mas para que seja uma decisão, digamos, igual para todos, porque a situação dessa maneira, data máxima é insustentável, porque... Muito embora seja, né, o direito, todo mundo tem, não seja uma ciência exata, todo mundo tem direito a uma opinião, cada um interpreta os fatos da maneira que acha correto. Até em certos pontos concordo com o entendimento de Vossa Excelência. O doutor João Bosco faz aquela análise do artigo da lei, ou seja, a súmula não se aplica ipsis literis todo caso de telemarketing que envolva, mesmo que marginalmente, uma instituição bancária, deve ser deferido a isonomia. Eu até concordo com esse entendimento, muito embora no caso em questão o telemarketing seja sim atividade fim da instituição financeira, porque trata de venda de produtos, não só do recebimento de informações, mas peço para que essa questão da modulação dos efeitos seja levada adiante, até discutida eventualmente com os desembargadores, para evitar essa situação de insegurança da pessoa ser demitida e depois ser reconduzida no eventual processamento de UJ, por exemplo. Então, é mais nesse sentido mesmo. Agradeço aqui a uma turma que sempre julga os processos de maneira muito detida. A gente sabe que os processos são praticamente infinitos, mas aqui não é feito aqueles julgamentos de baseada. O caso é esse, então aplica-se isso. Sempre tem uma análise detida dos autos, o que para nós advogados chega a ser um privilégio. Então, agradeço e peço para que essa ideia da modulação seja levada adiante. Muito obrigado. Eu vou manter isso, então, tudo isso, né, que o senhor já sabe que a gente pensa dessa situação. Doutora Maria Estela? Estou de acordo. Doutora Maria Laura fica vencida. Então, sim, prevalece o voto na forma Gostaria de agradecer também, a doutora Maria Laura sempre junto os votos vencidos, que para nós é muito importante para poder... Está dando muito confusão. Não, sim, mas já tem 2, por exemplo, isso já ajuda a subir a questão. Nos dela, ela já juntou. Sim. Eu acho bom o voto. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho bom o voto vencido. Não, eu já tenho lá. Então, tipo assim, se agora não vier a ser juntado, pelo menos eu já tenho 2 que garantem uma certa divergência. Leva grande. Exatamente. Então, muito obrigado e bom dia para todos, bom trabalho.
Processo número 12 da pauta é o RO número 10.511.22/2016. Recorrente à Caixa Econômica Federal e recorrido Gabriel Azevedo Souza. Inscrita para sustentação oral, doutora Ana Luísa Veiga Ferreira, pelo reclamante recorrido. 12. É o 12 da pauta, é a mesma situação, né? A posição é essa e estou mantendo com aquela modulação. Tá? A senhora tem a palavra, doutor? Perfeito. Bom dia, excelentíssima desembargadora e presidente relatora. A senhora sabe o que eu estou falando? Sei. É o mesmo caso? É o mesmo caso. Não, é porque o Vitor está falando, como é a primeira vez da senhora, ele está perguntando. Não, mas é o meu único processo na 9ª turma, mas eu tenho outras turmas. Inclusive, esse processo ele foi retirado de pauta na última oportunidade. Por causa dessa questão da modulação. Da modulação. Que a gente queria discutir. Foi exatamente isso. Naquela oportunidade foi aventada a hipótese de encaminhar todos esses processos para o Ministério Público. E acabou não acontecendo. Não, porque a gente resolveu que não ia mudar muito, não ia, era a procuradora que estava ali que tinha falado, mas a gente chegou à conclusão de que não ia alterar. Ok, então eu venho apenas reiterar o que os advogados anteriores já mencionaram. Pois não, essa questão, o reclamante específico, Gabriel, ele está na posição de número 91. E em 2015 ele foi convocado. Ele recebeu o telegrama, ele foi à Caixa, ele fez todos os exames médicos admissionais em 2015. E o que o doutor Vinícius anterior estava exatamente dizendo. Ele ficou num vácuo porque ele fez todos os exames, ele teve uma oportunidade de emprego no interior, em Lavras, recusou, não foi, porque a Caixa já tinha chamado ele. Então, após isso, ele ficou 3 meses aguardando receber um novo telegrama para ele simplesmente assinar o contrato de trabalho, porque ele já tinha feito todos os exames, ele tinha sido aprovado em todos os exames médicos admissionais, e ficou nessa, e, enfim, foi obrigado, como mais de não sei quantas centenas de candidatos, a, então, ingressar, a ajuizar a ação. Inclusive, a sentença, em primeira instância, a juíza descartou a hipótese de ele ter que repetir os exames médicos admissionais, porém a Caixa obrigou ele a fazer novamente, porque já havia mais de um ano que ele havia feito os exames. E, bom, não há muito o que dizer, porque no mérito a gente sabe o entendimento da turma, com exceção da doutora Laura. E, inclusive, eu queria também agradecer, porque é importante para os candidatos e para os clientes eles lerem o voto vencido, porque eles sabem que existem, né, que, muito embora a 9ª turma seja desfavorável, há quem entenda do mesmo modo deles. Então, eu gostaria também de reforçar o pedido que foi feito em agosto do ano passado, que é a antecipação de tutela, para que ele possa continuar até que haja o trânsito em julgado do processo, porque ele já está também trabalhando há 10 meses. A modulação, exatamente. A modulação a gente está modulando desse jeito por causa desse risco de interpretação. Não é uma decisão muito ortodoxa, né? Mas sim, ela é razoável na situação. Então é isso. Agradeço. Então prevalece. Agora só um instantinho. Esse caso aqui você está olhando aí? Essa peculiaridade. Que nós olhamos, nós temos, eu até abri aqui também. Na petição inicial eu juntei os documentos. Eu juntei o telegrama que ele recebeu em 2015 e o resultado dos exames. Juntou com a petição inicial? Com a petição inicial. É isso que eu estou olhando aqui também. O documento 4 aqui que eu baixei. Qual? Ele fala mesmo que ele... Telegrama, tem um do doutor João hoje nesse mesmo sentido. A gente pediu vista na semana passada. É por isso que a doutora Maria Estrela está fazendo. Nós vamos discutir daqui um pouquinho. Tá. De um candidato também que recebeu os telegramas e... Que a expectativa dele, de fato, foi frustrada, muito mais do que os demais, né? E a gente ficou de discutir isso hoje na sessão, pedir vista na semana passada. O meu caso acho que é um pouquinho diferente, né? Porque o meu caso é de um concurso anterior. Agora tem nesse caso do concurso anterior, e ele passou, fez todos os exames e nesse interstício aí, entre os exames e ele ser chamado, venceu o concurso. Venceu o concurso e a Caixa realizou esse. Então é uma situação diferente. Mas de todo modo acabou que aconteceu mesmo, porque o concurso venceu também. Não. Esse mas eu entendi que lançou um novo, né? Lançou um novo e abriu-se um novo concurso. Eu vou pedir novamente vista desse para olhar essa questão. Eu também porque vou olhar havendo isso, a situação dele pode mudar um pouco, porque a gente tem que ver conforme o que está previsto também no edital. Né? Não pode pedir vistas também, eu também vou olhar isso.
Porque essa questão de ter muito processo acaba que são muitos os casos, né? Então, esse específico eu fiz questão de vir até aqui, por isso. Eu não estou vendo o telegrama aqui, mas eu estou com o processo aberto, é muito depressa. E é muito telegrama grande. Tem aqui, é o documento 24, telegramas 24? e exames. Não só os exames também. É porque eu não cheguei lá ainda, então. ED 76297. Aí eu vou olhar depois. A gente olha depois que fica melhor. Tá, ok, agradeço. Vamos lá, então. Qual que é o próximo? Para a sessão da senhora, acabou. Não há registro de outros. Então vamos jogos. agora à sessão da doutora Maria Estela, né? Sim. Então agora eu voto. Que é a sessão de 10 horas. Esse, doutora Maria, é o... Eu até vou anotar. 10.511. É o 10.511. Eu até vou o 12 anotar da aqui. pauta. O 12 da pauta. Eu pus aqui. Bom, então é a sessão de 10 horas, de relatoria da doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Há registro de uma advogada inscrita, é no processo número 14 da pauta, é o ROPS número 12.487/30/2016. Pronto? Com a palavra relator. É Jaqueline Pinheiro, né? É recorrente a Jaqueline Pinheiro Silva e recorrido do Supermercado BH Comércio de Alimentos. Muito lindo. Inscrita para a sustentação oral, doutora Marcela Ribeiro, pela recorrida reclamada. 14. Então, a 14 da pauta é a palavra relatora para a súmula do seu voto. Eu conheço do recurso, no mérito, nego o provimento. Confirma a decisão jurídica por seus próprios jurídicos fundamentos na forma do artigo 895, parágrafo 1º, 4º da CLT. A senhora aguarda a primeira decisão divergente, doutora, para sustentar? Doutora Maria Laura? Eu tenho uma pequena divergência nesse ROPS, porque da tabela da número da pauta, para crescer a condenação, pagamento de 1 hora extra intervalar nos domingos, em que a jornada de trabalho registrada nos cartões de ponto foi superior a 6 horas. Certo. Observando o limite de tolerância do artigo 58, parágrafo 1º da CLT. E a autora demonstrou diversas ocasiões em que isso ocorreu, segundo o documento aqui, com habitualidade suficiente para atrair a aplicação do item 4 da súmula 437 do Tribunal Superior. E ainda também, conforme informado no exordial, a autora cessou a prestação de serviço em 25 de novembro de 2016. Assim, rejeitada a pretensão da rescisão indireta, meu entendimento é que deve ser reconhecida a extinção do contrato por iniciativa da empregada, com deferimento das verbas rescisórias pertinentes. O entendimento adotado na sentença retificada no voto, a meu ver, deixa a autora meia no limbo. Essas são as minhas observações. Excelência, excelentíssima desembargadora relatora, mais demais componentes da turma. Meu pleito aqui realmente é a reforma da sentença com amparo nas inúmeras faltas cometidas pela empresa reclamada. O senhor está pela empresa? Não, eu estou pela reclamante. Ah, eu também tinha entendido. Eu também entendi que nós entendemos que a não senhora é reclamante. passaram para nós aqui que a senhora estava pelo recorrido. Tem a palavra. Pela senhora Jaqueline. Excelências, tem de se reiterar a questão do assédio moral cometido em virtude da restrição ao uso do banheiro, sendo que a prova testemunhal confirmou que não há razoabilidade quando a empregada requer ir ao uso do banheiro. Tem-se que realmente, por ser operadora de caixa, não se pode empregada se delongar muito no uso do banheiro. Só que a questão aqui é muito mais profunda do que isso. A prova testemunhal confirmou que a empregada tem que ir ao banheiro em questão de minutos, 2 a 3 minutos, ou então é chamada ao microfone para retornar. Isso quando a fiscal de caixa não vai atrás até o banheiro. Isso é uma questão muito complicada, não há razoabilidade pela reclamada nessa questão. Também gostaria de ressaltar aqui a questão dos constrangimentos sofridos
por ser operadora de caixa, sabe-se que há uma habitualidade de discrepância de preços e os clientes realmente dispensam na funcionária ofensas e ficam realmente revoltados com essa questão, sendo que a operadora de caixa não tem poder nenhum em relação ao lançamento dos preços e quando eles são lançados no sistema. Os clientes realmente ficam muito revoltados e isso, na habitualidade, causa um constrangimento, um dano. Também gostaria de apontar a questão falada pela excelentíssima desembargadora Maria Laura, que foi essa supressão do intervalo, que não só ela trabalha mais de 6 horas com habitualidade, como o intervalo nem é gozado, o intervalo de 15 minutos nem é gozado na sua integridade, porque foi confirmado por prova testemunhal que a operadora de caixa tem que atravessar a loja correndo, já pega o lanche, já bate o ponto, já sobe correndo, então ela nem tem o tempo assim, de realmente descansar, respirar um pouco, né? Aquela questão da própria descanso mesmo, dar uma parada, até porque o serviço é corrido, o supermercado BH, não sei se Vossa Excelência conhecem, mas ele está sempre cheio, principalmente lá em Contagem. Eu tive a oportunidade lá de conhecer o ambiente. Também gostaria de pontuar a questão da alteração lesiva do contrato, de que, em questão ao abastecimento da jornada, que, apesar da reclamada apontar que ela assinou um termo concordando, sabe-se que não é oferecido à empregada ela discordar dessa questão, eu tenho que assinar lá mesmo, porque houve essa substituição. E também, pela eventualidade, realmente a empregada ficou no limbo, o data máxima vênia, o entendimento do magistrado do ACOR, ele apenas negou provimento, não pontuou em respeito à questão dela ser considerada demissionária. Bom, é o que se requer. Obrigada. Doutora Maria Estela. Bom, a primeira questão que eu vou mencionar aqui, a divergência primeira foi com relação ao intervalo. Esse intervalo entre jornada, ele é questionado aos domingos. Sim. E eu vi que as assertivas do recurso não são suficientes para afastar a presunção de veracidade das anotações feitas nos cartões de ponto que consigam jornada de 6 horas nos domingos com um intervalo de 15 minutos. E, eventualmente, quando houve a extrapolação da jornada, eles foram contados no banco de horas. Então, eu não vejo como dar provimento nesse caso. A questão da restrição do uso do banheiro. Quando a reclamante em audiência foi questionada a respeito de alguma queixa que tivesse a respeito da empresa, ela não fala nada a respeito disso. Absolutamente nada. Ela foi especificamente indagada se ela se sentiu moralmente atingida por algum ato da empresa e nada falou sobre isso. E não vejo também a questão, no cargo de operadora de caixa, algum controle de ausência de caixa no uso do banheiro, certamente tem que haver. A empresa não pode, de repente, contar com 3, se está com 5 caixas trabalhando, de repente ficar em 2, não tem como. A outra questão é a rescisão indireta. A pessoa opta por vir e pleitear a rescisão indireta. Eu entendo também, não vejo excesso na sentença quando diz quando define que é um risco dela. Ela perdeu o risco dela. Eu mantenho a proposta de voto. Doutora Maria Laura. Doutora Maristela, no que tange esse banco de horas, é outra coisa, né? Porque o intervalo não gozado, não são os minutos que vão ficar no banco de horas, né? Mas a hora intervalar deferida a título de penalidade, né? Pela extrapolação da jornada de 6 horas e não sem assegurar esse intervalo de 1 hora. Por isso que foi feita essa divergência, inclusive determinando que se fosse observada a jornada registrada nos cartões de ponto. Agora, esse negócio do limbo é verdadeiro, ela se afasta para pleitear a rescisão indireta. Aí a rescisão indireta indeferida, ela fica no limbo. Ela vai voltar a trabalhar? Pode voltar. Pois é, mas é isso que já está afastado. Com a consequência do período de afastamento, porque é opção do empregado, afastar ou não. A questão de fato já ocorreu, então aí ficaria como sendo a rescisão por iniciativa dela que se afastou porque achou motivo forte demais para manter o contato. Quer dizer, essa que eu estou reforçando a divergência por isso.
Doutor João? Vamos seguir a ordem da sustentação. Acho que danos morais definitivamente não há. Ela tem essa pergunta que lhe foi dirigida, ela não confirmou o que está na petição inicial, não falou nada a respeito das supostas violações da sua dignidade, da sua personalidade. E eu entendo que isso foi colocado na inicial mais como um fundamento para pedir a rescisão indireta, assim como os outros, mas quando se indaga dela, está aqui, aí o depoimento pessoal dela revela aquilo que nós todos já sabemos. Indagada se pretende sair do emprego, entre aspas, ela disse, esclareceu que já saiu, porque quer conseguir uma coisa melhor para ela poder conciliar estudos com trabalho. É o que acontece em 99% dos pedidos de rescisão indireta. A pessoa está insatisfeita, não quer ficar no emprego por uma razão ou por outra, quer sair, mas busca a chamada saída, né, da rescisão direta. Exatamente, eu vou chegar lá. Mas aí, definitivamente não há como definir rescisão indireta. Então, inclusive, a reforma trabalhista traz até uma solução interessante para isso. Tão malhada, sem ser lida e compreendida, né? Malhada por razões que nós todos sabemos, políticas e ideológicas apenas. Traz uma saída. O empregado não quer sair do emprego, ele vai ter, inclusive, acesso a 80% do fundo de garantia, 20% de multa sobre o fundo de garantia. Vai acabar com o pedido de demissão. Ninguém lembra disso. A outra questão, intervalo, é outra pendência que a reforma vai resolver. 99% das ações da Justiça do Trabalho tratam da questão de intervalo. Não podemos continuar assim mais. Você mobiliza essa máquina enorme da Justiça, com juiz, com procurador, com servidor, para ficar discutindo minutos. E é o que aconteceu aqui, a extrapolação nos domingos, eu verifiquei, foi de 10, 15 minutos. Eventualmente 2 domingos 20. Por mês, porque ela gozava folga em alguns domingos. Não tem sentido nós passarmos aqui o dia inteiro julgando demanda relativa, porque tudo agora virou intervalo, depois que o OJ virou súmula, virou artigo 58 da CLT, e vai por aí afora. Então eu vou agora, no último aspecto, eu não tinha lançado, eu vou acompanhar a divergência. Eu tenho decidido assim, ela pediu, ela efetivamente se demitiu no dia 25, né, a doutora Maria Laura indicou a data. Se ela se desligou do emprego, inclusive com esse fundamento que é procurar coisa melhor, ela já está definitivamente desligada por intenção sua, por vontade sua. Ela rescindiu unilateralmente o contrato, dia 25 de 11 de 16. Então, eu vou deferir para ela baixa de carteira nessa data e os proporcionais de férias, 13º correspondente. Saldo de salário, férias, 13º. Saldo de salário, férias e 13º. Proporcionais de férias e 13º. E baixa na carteira com a data de 25 do ano. Baixa na carteira com a data de 25 do ano, de 11 de que ano, Maria? 16. Eu não julgo, então não estou sabendo. Eu também... Isso é um ROPS também. Isso é um ROPS, tá? É qualquer aí coisa. A doutora Maria Estela ajuda você lá a fazer a adaptação. Tá certo? Muito obrigada. Muito obrigada, senhora. Desculpa aí. Desculpa também. Falha nossa. Vamos lá.